Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, sejam todos bem-vindos a essa comunidade criativa que é para a gente trocar ideias sobre projetos criativos, sobre arte, sobre humanidades, diminuir um pouquinho o ruído, o barulho, a bagunça que tá nesse mundo desordenado lá fora, que por enquanto, pelo jeito, não tem aliens. Ainda bem. Para você que está chegando agora, o meu nome é Ana Lopes, eu sou ilustradora e esse canal é o Desenhana. Se você gosta de conteúdo sobre arte, sobre projetos criativos, sobre plantar, sobre cozinhar, tricô, crochê, humanidades em geral, você está no lugar certo. Eu vou te pedindo logo de início o like, porque teu like é muito importante para a gente poder produzir conteúdo de qualidade. O algoritmo entende que o que a gente está fazendo é bom e leva mais pessoas à nossa mensagem. Considere participar do nosso canal, se inscrevendo, ativa o sininho para receber as nossas notificações. O nosso conteúdo vai ao ar às terças e às sextas-feiras. Nas terças-feiras nós temos uma série que é sobre um mangá, uma HQ que nós estamos produzindo de forma independente. É uma espécie de making of, onde a gente mostra todas as dificuldades, todos os perrengues que estamos passando para produzir essa revista. No vídeo passado, eu vou colocar o card aqui para vocês assistirem, a gente trouxe o João, que é o nosso escritor, que está responsável pela história, vai escrever o nosso roteiro, e foi um vídeo muito interessante para a gente entender que caminho que a gente está tomando para produzir essa revista. Esse vídeo vai sempre ao ar nas terças-feiras. Às sextas-feiras, nós trazemos aqui o Desenha e Conversa, onde a gente conversa sobre assuntos diversos, filmes, música, poesia, reflexões do dia a dia, enquanto eu desenho, e também você pode desenhar aí do outro lado. Se não estiver desenhando, quiser fazer um pudim, quiser ir plantar uma plantinha no seu jardim, seja lá o que for, importante é que a gente esteja aqui junto, trocando ideia e tendo uma troca sincera. E como hoje é terça, conforme prometido, trazemos aqui mais um episódio da nossa série sobre o mangá. Hoje tá um episódio extremamente interessante porque a gente vai montar a nossa primeira personagem, que é uma Náiade, que vocês podem conferir sobre ela no vídeo passado, onde o João explica que essa personagem é uma meio sereia, muito guerreira, que vai ser parte importantíssima dessa revista. Então a gente está montando aqui, vai mostrar roupas, cabelo, como é que a gente vai desenhar ela. E isso vai ser muito legal de assistir, que a gente vai trazer a produção toda dela aqui para vocês assistirem. Então sejam todos bem-vindos ao canal Desenhana e aproveitem o vídeo. Ok, então vamos começar o vídeo. Nós ficamos de fazer na semana passada, semana retrasada, a gente falou sobre a personagem que seria desenhada, que é a Náiade, que o João pode explicar mais ou menos sobre o que, rapidinho assim, sobre o que é ela, pra gente já entrar com o desenho e começar a trabalhar nela, desenvolver o personagem. Tudo bem, João? Oi, seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem comigo. E agora a gente vai dividir a tela e nós vamos falar sobre essa personagem, a nossa primeira personagem dessa HQ que nós estamos fazendo, e vamos lá acompanhar todas as decisões que nós tomamos para formar, para criar esse personagem. Estamos prontos? Então Estamos vamos prontos. lá. Eu sempre começo com um croquis. É um esqueleto que a gente faz, que é uma espécie de boneco palito. É um boneco palito, né? Faz a estrutura. Eu sempre falo nas minhas redes sociais, inclusive me segue lá, Ana Lápis e Papel, que é importante fazer o gesture drawing pra gente poder se acostumar com esse tipo de desenho e poder ter facilidade em desenhar as poses, desenhar o corpo humano com maior facilidade, ok? Mas então, a gente começa com um boneco palito, já posicionando ela. Eu escolhi uma pose de guerreira, né? Pra mostrar uma pose frontal para já explicar sobre a roupa dela, sobre a indumentária toda dela. Então, enquanto eu vou fazendo o esqueletinho dela, João, fala um pouco sobre essa personagem, o que é a Náiade, como ela foi criada. Fala sobre ela pra gente poder entender ela melhor. É comum que em mundos de fantasia se tenham meias raças, né? Que é a mistura de uma raça completa com um ser humano. Em fantasia tradicional você tem elfos, anões, meio-elfos e tudo mais. E como as sereias são uma raça bastante sedutora, é natural que hajam meio-sereias também nesse universo. A maior inspiração pra mim, pra falar a verdade, pra criar essa raça foi a lenda das Amazonas. Sempre que as Amazonas aparecem, sejam em mitos antigos, nos escritos originais de Aureliana, ou no livro Macunaíma, de Mário de Andrade, sempre que elas aparecem, elas são relacionadas a Jaci, a deusa da lua, e muitas vezes chamada Senhora das Águas também. Sempre tem um rio, sempre tem alguma coisa aquática por perto, e por isso eu pensei em misturar essas duas coisas e acabou dando no mito da Náiade, cujo nome, embora seja grego, é inspirado no mito da Vitória Régia, na Naiá. Ela é uma personagem que, como todas as Náiades, é muito maltratada no seu país de origem, mas ainda tem aquele negócio de querer se provar, querer se mostrar que ela consegue ser tão sereia quanto as outras. E a história dela vai girar em torno disso no quadrinho que a gente vai fazer.
são os olhos, a gente optou por olhos amendoados, né? Que também segue o meu estilo de desenho, que eu gosto de fazer isso nas personagens. Então a gente resolveu colocar também nessa. Essa parte no pescoço, que seriam 2 cortes, você pode explicar para o pessoal o que a gente quis fazer aí, João? Bem, como elas são meio sereias, elas também respiram debaixo da água igual as sereias, né? Então a gente queria colocar algumas guelras no pescoço dela para que ela tenha esse mecanismo de conseguir respirar debaixo d'água, né? E também não podia ser muito assustador, né? Tinha que ser uma coisa discreta para ficar, assim, não perder a personalidade dela, né? Ficar mais discreto mesmo, era a ideia. E aí, por isso a gente colocou só umas dobrinhas, assim, debaixo do pescoço, né? Uhum. Então vamos falar agora sobre esse elmo que ela tem, que eu achei super interessante. Não é bem nem um elmo, né? Uma tiara no rosto, mas eu achei bem legal. Ou é um elmo mesmo? Explica aí pra mim. É uma proteção sim pro rosto. As sereias, elas não podem usar um capacete completo, porque elas têm um negócio atrás da cabeça, um respiradouro, que é coberto com um coque, que não permite que elas usem um negócio que cubra a cabeça inteira. Então, no lugar de usar um capacete completo, elas protegem o rosto com esse elmo. E como as Naiades fazem parte do mesmo exército, elas também usam a mesma coisa. Ah, mas elas não têm esse respiradouro, né? Não tem. Mas como elas são parte do mesmo exército, né? Aí fica toda uma coisa só, é um uniforme delas, né? Então... Usei uma lapiseira mais fina para poder fazer mais os detalhes. Agora vamos para a parte da indumentária da roupa, né? Falar do corset. Essa parte aí de cima, nós fizemos um mood board e o João me mandou várias figuras, não só de personagens, de sereias, de guerreiras, mas principalmente de elementos que a gente pode se inspirar, como coral, esqueleto de peixe, tinha um monte de esqueleto de sardinha, escama de peixe para a gente ver a tonalidade irisada da pele dos peixes, que também serve de inspiração, anêmonas, tudo isso faz parte do mood board pra gente poder tirar de lá a inspiração e começar a criar. E essa parte aí do corset, que ela tem na parte de cima, eu achei bem interessante, João, que você teve uma inspiração naquela, tanto em anêmonas e naqueles peixes, né, que tem aquela nadadeira na parte de trás das costas. Se desse pra tocar essa parte, seria uma espécie de exoesqueleto, né, uma coisinha assim, tipo umas... algo desse tipo, sim. Um ossinho de peixe, espinha, né, coberta com uma espécie de cartilagem, bem interessante. Você pode explicar a inspiração? A inspiração para essa parte do corset e para várias outras partes do design da Naiad são elementos para poder lembrar que ela é um ser subaquático, né? Então eu peguei várias inspirações para conseguir, né, sempre ter essas lembranças sutis nesse elemento, naquele elemento acolá, que ela vem do fundo do oceano. As Iaras e as Naiads, todas elas vêm do fundo do oceano. Agora vamos falar sobre essa parte de baixo, né? Que você optou por um metal. Pois é, como elas são soldados, né? Elas precisam de uma armadura. Eu achei muito legal. Aí eu fiz esses recortes, porque é importante ter esses recortes para poder a montagem, inclusive, da armadura, né? Achei uma ótima ideia. A mistura do peixe com metal, achei genial. Então, eu sugeri essas presilhas triangulares na parte de baixo do corset para poder sair a saia longa, né? Porque você sugeriu uma saia longa. Dá mais liberdade de movimento. Eu acho que dá um movimento interessante, né? Pra personagem. E fica bonito, né? Quando a gente vai desenhar debaixo da água o tecido, tanto o tecido quanto o cabelo, fica bem legal. E quando ela se movimentar também é um segundo movimento que dá, assim, interesse visual a mais pro personagem, né? Com certeza. Já pensou um pôster nisso aí? Fica lindo, né? Pois é. Deixa eu só colocar um adendo aqui, a gente tá fazendo a Naiad agora com o corpo humano, né, quando ela tá em terra. E depois a gente vai fazer ela com o corpo em formato de peixe. A gente não colocou aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a gente vai colocar todos os detalhes, vai colocar várias poses dela e conforme a gente vai colocando a nossa série, a gente vai colocando todos os detalhes de todos os personagens. Por isso que no próximo vídeo você não pode perder, que cada vez mais a gente vai acrescentando mais coisas, não só desse personagem, mas outros que a gente também vai começar
a mexer também para poder criar eles. E agora a gente vai falar dos pés. Os pés que não são muito bonitinhos, mas também não tirou totalmente a beleza dela, né? Mas como é um ser aquático, né? Um ser da água, teve que fazer nesse esquema. Aí a gente optou nós dois, né? A gente chegou num consenso. Parece um pé de pato, é um pé com cartilagem, né? Não tem dedos, né? As cartilagens que tem entre os dedos seria um pouquinho mais avantajado que seria, né? É verdade, é como se fossem dedos grudados, mas eu acho que ficou um resultado bem legal. Agora a gente vai falar sobre essas ombreiras que a gente está desenhando, que são bem altas, né? Também são de metal. E eu queria que vocês falassem sobre ela, de onde veio a inspiração, o porquê delas. As ombreiras, elas são grandes desse tamanho, mas pra conseguir dar esse exagero que cria um design visual interessante. No design visual, você tem que prestar atenção na silhueta, né? E eu achei que ter uma ombreira grande, assim, desse jeito, ia dar uma diferença, assim, que ia deixar as naiades, assim, diferente do que se costuma ver, Sem né? falar que intimida os inimigos, né? Com certeza, com certeza. Dentro d'água, parecendo um tanque. Ficou bem legal mesmo. Eu gostei porque tem um encaixe bonito. Eu acho que ficou visualmente extremamente bonito. A manopla também é de metal. Aliás, esses detalhes, é o corset, a parte de baixo em metal, as ombreiras, a tiara e a manopla, né? Tudo em metal. Ficou bem forte a imagem dela, bem de guerreira mesmo. Pois é, pois é. Como arma, foi optado pra ela por um tridente, né? Pois é. Eu escolhi um tridente, assim, pra arma dela, né? Tem outras armas mais tradicionais da cultura, do folclore brasileiro, mas como eu tô guardando ela pra outras raças desse mundo, eu achei por bem colocar essas armas, assim, pra sereias, que fica legal também. Fica bastante legal. Então, eu como desenhista, eu logo pensei num cabelão, né? Mas a gente tem que pensar do aspecto prático. Aí você chegou pra mim e falou assim, não, eu quero um cabelo médio assim, porque a gente adora desenhar cabelo, quanto mais comprido, mais, né? Mas eu achei bem legal, porque por ela ser uma guerreira, o cabelo tem que ser nessa altura, acho que fica bem legal. Dá um efeito legal quando a gente desenha dentro da água e também fica bem, bem bonito nela, né? Pois é, eu acho também. Então, e agora nessa parte aqui, que é bem legal, que fez assim um efeito super forte na estrutura da roupa dela, e eu queria que você falasse qual foi a inspiração desses espinhos, porque no começo eu pensei que eram espinhos pequenininhos, né? Mas depois quando a gente foi olhar o moodboard que você me mandou, eram espinhos, você tinha um monte de esqueletinho de peixe. Fala aí pra mim sobre esses espinhos. Então, pois é, a ideia eram espinhos bem grandes mesmo, de novo, pra poder dar esse interesse visual na silhueta. E o formato específico dos espinhos, de novo, é tentando todos os elementos ali são pra tentar lembrar, né, mesmo que sutilmente, que é uma criatura, um ser que vive debaixo d'água, é uma criatura subaquática. Então, os espinhos especificamente, eles são feitos inspirados em espinha de peixe, do que você vê naqueles esqueletinhos de peixe, que nem você falou mesmo, pra poder dar esse interesse visual e parecer ainda mais intimidador, né? É verdade, eles são bem agudos, né, igual os espinhos de peixe mesmo, eu achei assim, genial. Então, como eu falei sobre o moodboard que você me mandou, é bem interessante que as pessoas pensam que a gente vai procurar referências só de guerreiros,
sereias, no caso, que é o que a gente estava fazendo, né? Uma mulher guerreira, meio sereia. Mas o mood board, ele envolve muita coisa. Dependendo do personagem que você tá fazendo, pode vir até uma embalagem de, sei lá, de cereal no meio, porque tudo faz parte da inspiração, da montagem, da criação daquele personagem. Então, esse mood board que o João me mandou, tem pedras, tem, como eu já falei, esqueleto de peixe, tem um monte de coisa que remete ao mar. Cores também, a gente se inspirou para se inspirar no oceano, para remeter ao oceano. Então, tudo isso vem no mood board pra gente se debruçar e poder compreender que caminho que a gente deve seguir para aquela personagem. Uma parte super interessante que eu achei muito criativo, que são essas marcas, essas tatuagens que ela tem nos braços e nas pernas. Fala pra mim sobre elas, João. Como é que você se inspirou? O que elas são? Eu achei que ia adicionar essas tatuagens, primeiro, porque são um povo militar, são marcações de guerra. Eu achei que ia combinar, assim, com as Knights se elas tivessem esse tipo de marcação. E porque fica um visual bastante marcante. Essas tatuagens, elas vão brilhar no escuro, são bioluminescentes, elas vão brilhar no fundo do oceano, no breu do oceano, um azul claro, bem brilhante assim. E eu imaginei que fosse um visual que ia encantar bastante. Eu imaginei e achei que ia ficar legal essas tatuagens, né? E o formato específico das tatuagens são de ondas, de gotas d'água, coisas do mundo da Naid que elas provavelmente iam desenhar nas suas pinturas de guerra. Elas vêm de uma cultura de guerra, né? Uhum. Isso ficou muito bonito, porque no estilo que a gente vai fazer, que é no estilo de mangá, vai ser tudo em preto e branco o miolo, né? Mas em páginas coloridas, provavelmente nós vamos fazer cartazes, essas coisas normais de que a gente faz em publicações, né? E vai ser muito legal fazer a bioluminescência, o efeito na pele delas, eu acho que vai ficar realmente muito bonito. Provavelmente vai ficar muito bonito. Eu também acho. Agora a gente passou para a parte do digital, né? Que eu passei o desenho, que eu sempre gosto de começar à mão. É uma mania minha, parece que meu cérebro se conecta melhor, eu fico mais livre assim. Mas aí eu passei pro digital e tô fazendo a line art, a gente vai colorir e o resultado final a gente vai mostrar aí na tela para vocês.
Quando a gente começou a colorir, João, você falou sobre o cabelo, né? O cabelo que era um tom meio avermelhado. Por que dele? Isso tem a ver com o boto cor-de-rosa. Como as sereias também têm inspiração do boto e tudo mais, a pele delas e o cabelo dela é esse cor-de-rosa, né? Então, nas naiades, que são meio humanas, o cabelo vai mais pra esse avermelhado, pra esses tons assim. Uma coisa que eu gostei bastante, agora falando da roupa, o tom de azul, o metal que tem esse tom azulado. Pro tridente e pros espinhos, a gente optou pelo dourado, né? Porque ia fazer um contraponto legal com o azul. E também porque tem relação com... Tem muitos minerais no fundo do oceano e a gente pegou algumas referências deles. E assim, a cor que a gente pegou, a gente achou muito bonita e decidiu integrar no tridente, nos espinhos e em todos esses outros elementos. E também são cores complementares, né? O azul, o amarelo fazem uma composição muito bonita. São as 3 cores primárias, né? E esse tom de pele dela, que é um pouco areia, é dourado, é bem legal também, faz um contraponto com as próprias tatuagens, ficou bem legal. Então aí está a nossa Naide, essa foi a primeira parte dela, porque primeiro a gente se reuniu para poder ter a ideia do que ela vai ser. Agora a gente vai partir para o model sheet, a gente vai mostrar aqui nos próximos vídeos, vai criar um outro também personagem, isso paralelo já, a gente vai meio que mesclar, vai mostrar também o model sheet do rosto dela, né, para ver várias expressões, um turnaround, que é ela de frente, de costas, de lado, 3/4, vai ser bem interessante, e a gente já vai dar o start também no próximo vídeo do outro personagem que a gente vai deixar pro João escolher qual vai ser o próximo personagem da nossa saga, da nossa revista em quadrinhos independente que nós estamos montando aqui, João. Você pode falar sobre ele? Bem, como a gente já fez a Naide, que é um dos protagonistas, o certo é fazer o segundo dos protagonistas, que é o Capitão. Legal, vai ser muito interessante mesmo. Então, no próximo episódio, a gente vai mostrar mais poses, mais imagens da nossa Naide. Inclusive, se você tiver uma sugestão de nomes, põe aqui nos comentários pra gente dar uma olhada, ver se encaixa, se é legal. E aí a gente, quem sabe, né, coloca na nossa Naide, porque Naide é uma raça. E o nome dela a gente ainda não tem. Então, não perde o próximo episódio, porque vai estar ainda mais interessante. Vai ter várias imagens da nossa Naide, que ao longo dos dias nós vamos produzindo, criando mais imagens dela, porque é necessário para desenvolver o personagem dela. E também do Capitão, que é o próximo personagem sugerido pelo João, pra gente colocar no nosso próximo vídeo e mostrar como ele vai se desenvolver. Então, nós ficamos por aqui nesse episódio. Vou pedir pro João se despedir do pessoal e dizer as considerações finais dele, se ele gostou ou não da personagem. Eu acho que gostou, né, João? Eu adorei de verdade o desenho, de verdade, eu adorei mesmo. Eu fico muito feliz que a gente possa estar dando andamento para esse projeto e tô muito ansioso para conseguir continuar com ele, deixar ele cada vez melhor. Fico muito agradecido que a audiência esteja assistindo, a gente desenvolver isso, levar isso pra frente. E bem, a gente se vê no próximo episódio. Tá ótimo. Então, tchau, João. Até mais. Falou! Bem, pessoal, e nós terminamos esse episódio, mais esse episódio dessa série. Eu quero agradecer muito por você ter assistido até aqui. Se você gostou do conteúdo, comenta o que você achou do personagem que foi desenhado, que foi projetado. Deixa no seu comentário uma sugestão de nome para essa personagem. Deixa a sua curtida, que é muito importante pra gente, para continuar produzindo um conteúdo de qualidade. Considere se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações assim sempre que a gente produzir um conteúdo novo e postar aqui no YouTube. Se você puder, compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Sendo assim, muito obrigada pela tua audiência. Não esquece que aqui nós temos conteúdo às terças e às sextas-feiras. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo. Tchau!